Obrigado, pessoal. É um prazer, na verdade, um privilégio estar aqui, poder dividir um pouco da ciência que a gente faz no laboratório, poder estar falando em português. Tenho poucas oportunidades de estar conversando, né, com uma audiência tão educada quanto vocês. Bom, deixa eu ver se eu puxo meu primeiro slide aqui. Eu já começo com um título um pouco provocativo, né? Reconstrução do cérebro humano em laboratório. E é tão engraçado que quando eu comento isso, né, com o motorista do Uber, ele fala: nossa, coisa tão futurística, mas não é, né? A gente faz isso praticamente todo dia no laboratório. E a grande questão que me perguntam é por que eu quero reconstruir o cérebro humano em laboratório? E eu estudo doenças genéticas, principalmente transtornos do espectro do autismo, né? Isso porque eu tenho um filho autista e tenho muita interação com essa comunidade, né? Familiares que têm crianças no espectro, doenças raras, doenças genéticas, e tudo isso tem uma razão de ser, né? Elas acontecem dentro do útero. E o fato de acontecer dentro do útero e permanecer dentro, o cérebro permanecer dentro de uma caixa craniana para o resto da vida, torna a inacessibilidade do cérebro um dos fatores mais importantes na falta de medicamentos que a gente tem para doenças neurológicas. Tem muito avanço no câncer, muito avanço em coração, muito avanço em doenças do sangue, mas o cérebro, doenças neurológicas, a gente está um pouco para trás. E por quê? Porque a gente não tem um modelo humano, né, para isso. E é por isso que eu uso, né, um modelo que a gente chama de mini-cérebros, e é um nome leigo, né, ou organoides cerebrais, como um modelo para recapitular o desenvolvimento cerebral humano. Então, o que são esses mini-cérebros? Eu já vou avisando que eles não parecem como isso. Não é uma miniatura do cérebro humano numa placa. Né? Eu vou mostrar para vocês como eles realmente são. Mas esse modelo, né, é derivado a partir de células-tronco que são reprogramadas de células de pessoas vivas. Deixa eu quebrar isso daí. Eu posso pegar uma célula de qualquer uma dessas pessoas que estão aqui, né? Uma célula da pele, uma célula do sangue, uma célula do cabelo. Essas células já têm uma identidade. Reprogramo essas células para perder essa identidade e se transformar numa célula-tronco, sem identidade. A partir daí, a gente cria protocolos, né, para estimular essas células-troncos a diferenciar no tecido neural. É o que a gente chama de organogênese cerebral. Né? E isso acontece através do conhecimento que a gente adquiriu da embriologia, principalmente do camundongo. Tá? Então a gente não sabe muito como fazer isso no humano, estamos aprendendo ali de uma forma empírica. Mas antes de eu começar, deixa eu mostrar algumas limitações desse modelo. Né? É um modelo que ainda não tem uma vascularização, a gente está chegando lá, e por causa disso, ele não consegue trazer os nutrientes para todas as formas, por isso que ele fica pequeno, por isso que o tecido não cresce mais. Né? É um, é um modelo onde essas células elas são equivalentes às células do feto, às células embrionárias. Então, esses neurônios ainda não estão muito maduros. E conforme essa tecnologia vai aumentar em complexidade, a gente já vai esbarrar, eu já vou adiantar para vocês que a gente vai tocar em outras questões dessa, num aspecto ético e moral do uso dessa tecnologia. Tá? Mas vamos mostrar para vocês como é que eles são. Isso aqui, se você, qualquer um de vocês está welcome de visitar o laboratório lá em San Diego. E vocês vão encontrar pessoas trabalhando com esse tipo de material. Cada um desses pontinhos é o começo de um desses mini cérebros feitos a partir de células ou de pessoas com doenças genéticas ou de pessoas neurotípicas. Né? E eles crescem do tamanho de uma ervilha. E você consegue ali observar, né, a olho nu. Cada uma dessas esferas contém mais ou menos 5 milhões de células, 2,5 milhões de neurônios que estão ali, o equivalente ao cérebro de uma abelha. Tá? E elas contêm todas as células mais importantes do cérebro, né? As células da glia radial, progenitoras neurais, neurônios excitatórios, neurônios inibitórios, microglia, tudo isso está ali, né, feito de uma forma anatômica que simula o desenvolvimento neuronal. E como é que isso acontece? Essas células elas estão geneticamente programadas para se organizar num tecido neural, o que eu chamo de um milagre. Porque quando eu comecei nessa história, eu achava que eu ia ter que ditar para cada lugar onde cada célula teria que se posicionar no tecido. Não preciso fazer isso, elas fazem isso automaticamente. Né? Então, como é que começa? Imagina que isso é uma representação
em 2 dimensões de uma dessas esferas, onde o centro da esfera está no topo do screen, né? Conforme as células progenitoras vão migrando de dentro para fora, elas seguem esses cabos, né? Espero que vocês consigam visualizar, que são as células da radioglia que guiam as células para migrar para a parte exterior do tecido, formando ali o córtex, né? Então a gente tem ferramentas para guiar essas células em diferentes partes do cérebro, né? A gente tem focado bastante no córtex por ser a camada, né, o tecido que está envolvido com a cognição humana e está envolvido ali, né, uma série de doenças do neurodesenvolvimento, né, ou síndromes do autismo. Pois bem, como é que a gente avalia o funcionamento desse tecido? E por muito tempo, essa tecnologia existe desde 2008, por muito tempo esse tecido não era funcional, esses neurônios não disparavam, não havia formação de uma rede neural. E a forma como a gente avaliou e conseguiu melhorar essa tecnologia foi através do uso de esses multieletrodos, que nada mais são do que placas onde os eletrodos são impressos na parte de baixo da placa, você coloca em cima o minicérebro, que retém a estrutura tridimensional, e conforme neurônios são disparados, os eletrodos vão capturando atividade, gerando um mapa de atividade que você pode acompanhar, né, por muito tempo. A gente acompanhou o desenvolvimento dessas redes neurais, né, por 1 ano, só para saber como é que elas se organizavam. E o que a gente aprendeu foi muito interessante, né? A gente aprendeu que no começo o cérebro humano ele funciona disparando informações randômicas, né? Ou completamente aleatórias. Então era um neurônio disparando aqui, disparando ali, né? Conforme o tempo vai passando, os neurônios começam a conversar entre si, né? Formando o que a gente chama de ondas neurais. É o mesmo tipo de onda que a gente detecta com o eletroencefalograma. Então isso já está acontecendo, né, quando os organoides atingem mais ou menos 4 meses. Né? Então em 4 meses, que é o equivalente a 4 meses de gestação, você tem o começo de uma organização neural, né, que imita, né, frequências que a gente observa já num EEG. Em 6 meses ela atinge o grau de sincronização, mas esse grau de sincronização é transiente. Depois disso, só aumenta a complexidade dessas redes neurais. Os microcircuitos que são formados no córtex começam a se comunicar e gerar ondas cada vez mais complexas, variando intensidade e frequência dessas informações. Bom, como é que a gente sabe que é isso que acontece no cérebro humano? Essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve. A gente criou o tecido e não sabia se esse tecido se comportava como o cérebro humano. Por quê? Eu não consigo fazer um EEG num feto. Né? A gente não tem ainda ferramentas para observar a capacidade da formação da eletrofisiologia dos neurônios nesse estágio fetal. Então a gente acabou usando, né, bebês prematuros, né, EEGs de bebês prematuros, para comparar, né, usando uma machine learning, uma inteligência artificial, para comparar as respostas do desenvolvimento entre os bebês prematuros e esses organoides cerebrais. E esse gráfico representa a idade das pessoas e a idade atual, né, dos organoides, a correlação perfeita a essa linha pontilhada. O cérebro humano está em preto e cada um desses pontos azuis é um desses organoides que a gente criou em laboratório. Então dá para perceber que a variabilidade entre eles é muito grande ainda, né? Só que eles seguem a mesma trajetória de um cérebro fetal, de um cérebro de um bebê prematuro, e evoluem na mesma forma, com as mesmas complexidades. Pois bem, se você cria um cérebro humano em laboratório que começa a ter ondas neurais tão complexas quanto um cérebro humano, isso é um feito inédito, né? Então, o que acontece é que você vira news, né? E nós acabamos ali na capa do New York Times. Pela primeira vez foi criado um cérebro humano capaz de gerar uma onda neural complexa. Estariam esses mini cérebros pensando? Estariam eles sentindo alguma coisa? Essas são as questões éticas que a gente começa a esbarrar. E nesse primeiro artigo, o Carl Zimmer, do New York Times, começa a comentar qual que é o futuro dessa tecnologia. Então, convido a vocês que tenham interesse nessa parte ética e moral de dar uma olhada nesse artigo, que é ali que a gente começa a ter essa discussão.
Antes disso, a gente nem falava, a gente encarava esses tecidos de células-tronco, né, como qualquer tecido de cultura. A partir de agora, a gente olha isso com um certo cuidado, né? E eu vou contar para vocês para onde a gente está indo e quão cuidado a mais a gente tem que ter. Pois bem, uma vez que a gente tem um modelo, como é que a gente usa esse modelo, né, para um tratamento de alguma doença específica, né? Então é o que a gente chama de modelagem celular, e a gente começou a fazer isso lá em 2010. A ideia seria comparar as redes neurais de um grupo de crianças autistas e um grupo de crianças neurotípicas. Então a gente reprogramou essas células, criamos essas redes neurais e observamos qual a diferença entre essas duas populações. Então, a primeira população que a gente trabalhou foi a população com a síndrome de Rett. A gente escolheu essa síndrome porque ela tem a genética muito bem definida. São mutações num gene chamado MCP2, é um gene epigenético, né? E o que a gente observa, eu vou mostrar para vocês aqui, as duas redes neurais, dos neurotípicos e daquelas derivadas da síndrome de Rett. Então, a gente está fazendo um fly-through, né, nessas redes neurais. Em verde são os processos dos neurônios, em vermelho são as sinapses que esses neurônios estão fazendo, em azul é o núcleo da célula, só para você ter uma noção da dimensão dessas redes neurais. E você não precisa nem quantificar para descobrir que os neurônios da síndrome de Rett não fazem o mesmo número de sinapses glutamatérgicas ou excitatórias logo no começo do desenvolvimento. E não adianta amadurecer essas redes neurais, que eles estão parados no desenvolvimento, eles nunca mais irão amadurecer, né? Então, essa observação foi muito importante, porque a gente conseguiu recapitular algo da doença numa placa de Petri, dentro do laboratório. Mas a parte mais transformativa que eu acho dessa pesquisa é quando a gente fez a seguinte pergunta: seriam essas sinapses permanentes? Será que daria alguma forma da gente reverter esse fenótipo, trazer essas redes neurais da síndrome de Rett mais próximo das neurotípicas? Então a gente começou a buscar formas de estimular o crescimento de sinapses excitatórias. E a gente se deparou com o IGF-1, o Insulin Growth Factor 1. Esse fator conseguiu aumentar o número de sinapses excitatórias no córtex, né? Dá para ver a quantificação, a gente consegue elevar isso daí. E, obviamente, que o próximo passo, uma vez que você tem um dado desse, né, o próximo passo é entrar no ensaio clínico. E foi aí que a gente caiu do cavalo. A gente fez 1, 2, 3 ensaios clínicos. Foi mais ou menos uns 10 milhões de dólares gastos aí para descobrir que não funcionou. Tá? Por que não funcionou? O IGF-1 administrado, né, oralmente ou intravenoso, ele não chega no cérebro. A molécula é muito grande, não penetra a barreira hematoencefálica. A gente falhando, né, até que uma empresa descobriu que se a gente pegar a molécula do IGF-1 e engenheirar ela quimicamente para que contenha só o princípio ativo em 3 aminoácidos, ela seria capaz de passar pela membrana hematoencefálica. E foi aí que o ensaio clínico funcionou. Então, esse é o primeiro medicamento aprovado, tá, nos Estados Unidos, agora na Europa, deve chegar ao Brasil em algum momento, né, para uma síndrome do espectro autista. O IGF-1 agora está sendo testado para outros tipos de autismos. Eu não acho que vai ser uma panaceia que vai funcionar para todo mundo. Eu acho que cada subtipo deve ter uma via molecular específica e a gente busca isso. Mas, de qualquer forma, né, é um princípio ativo, é uma prova de princípio de que a gente consegue reverter, né, alterações causadas pela genética, né, numa síndrome do desenvolvimento. Isso traz um novo conceito para a neurociência, que é, mesmo após passado o período crítico, você tem o que fazer. Não é um caso perdido. Existe a potencial de reversão do espectro do autismo, de reversão de doenças raras. Então, a próxima vez que aparecer um paciente com autismo, lembra disso, né? A genética não é determinista. Ela pode dizer o que vai acontecer, mas ela não é determinista. Então, a gente começa a trabalhar com esse conceito. E essa é uma lista, né, de algumas dessas doenças genéticas que a gente tem buscado medicamentos. A gente é agnóstico ao tipo de medicamento. Pode ser farmacológico, pode ser um ASO, pode ser uma terapia genética. A gente tem avançado, né, nessas provas de princípios e entrado diretamente em ensaios clínicos. E a gente já tem uns 2 ou 3 ali, né, em andamento para esse tipo de síndrome.
Mas deixa eu voltar um pouco para a biologia, né? A gente pensa muito em usar esse sistema de minicérebro para entender melhor o funcionamento do cérebro. E eu queria recriar um circuito cerebral para poder entender melhor o autismo. E nada melhor para mim do que um circuito cerebral do que o sistema visual. O autista tem algo de diferente no sistema visual. Essa falta de contato visual é muito interessante. Está sendo usado agora até como um diagnóstico precoce. Como é que acontece isso no autista? Né? Então, a primeira coisa que a gente pensou é recriar o córtex visual em laboratório. Então, ao invés de fazer só um córtex, por que a gente não faz um olho e não faz um tálamo também? E a gente recria, então, o sistema visual humano em laboratório. E é isso que você está vendo aqui. Né? Essa parte inferior são os fotorreceptores, eles estão marcados com um marcador fluorescente, onde eles atravessam o tálamo, que está no meio, e chegam no córtex. Ao amadurecer essas estruturas, e a gente tem até agora formas mais avançadas, onde a gente tem dois olhos, duas retinas, né, fazendo um quiasma óptico ali, né, a gente consegue agora estimular esses fotorreceptores e observar o que acontece no córtex. E fazendo isso, a gente descobriu uma coisa muito interessante. A gente descobriu, né, que esse tecido é altamente complexo e plástico. Né? Então a gente consegue estimular por luz e descobrir que ele guarda memórias ali. A gente estimula eles com certas frequências e eles lembram até 24 horas depois daquele estímulo específico. Então veja só, 2,5 milhões de neurônios criados em laboratório, capazes de receber uma memória visual e guardar isso dentro deles. E lembrar por 24 horas daquela memória visual. Como que isso acontece? Né? Uma das questões que a gente tinha é se esse organoide seria capaz também de codificar a memória num organismo vivo, ou se isso seria algum artefato ali da nossa cultura. Para mostrar que isso realmente acontece em vivo, e isso está indo para o futuro da medicina regenerativa agora, né, o que a gente decidiu fazer foi o seguinte: a gente decidiu retirar cirurgicamente o córtex visual de um camundongo. Então, o camundongo tem ali todo o sistema visual intacto, só que ele não tem o córtex. Ele enxerga, mas não processa a imagem, não processa a informação. Depois que a gente retirou o córtex visual do camundongo, a gente substituiu ele por um organoide, por um tecido humano criado em laboratório. E o animal passou a enxergar. Passou a enxergar usando uma rede neural, um córtex visual humano criado em laboratório. Então, isso para o futuro da medicina regenerativa, pensa no Parkinson. Será que a gente não consegue substituir, né, um estriatum inteiro? Será que a gente consegue fazer aquela pessoa refazer, né, os neurônios dopaminérgicos? Será que isso não serve para um trauma? Né? Então, a gente está indo por essa direção. Tá? Mas, voltando ali, né, aos minicérebros fora do organismo, tá? O que a gente tem feito, então, para estimular a memória, né, é dar um estímulo visual, fazer o recording, fazer a gravação do córtex, né, e observar como isso acontece. E como é que ele guarda a memória? Ele guarda a memória, né, usando um mecanismo de plasticidade que é muito conhecido dos neurocientistas. A gente chama eles de LTP e LTD. Do inglês, Long Term Depreciation, Long Term Potentiation. O que é isso? Cada vez que você repete o estímulo, sinapses que não estão sendo usadas são eliminadas. E as sinapses que estão sendo recrutadas são reforçadas. E é isso que esse gráfico está mostrando, que conforme a gente vai estimulando essa memória ou esse estímulo visual, as sinapses daquele circuito vão sendo preservadas e todo o resto vai sendo eliminado, mostrando que esse organismo tem a plasticidade suficiente para aprender. Mas não é todos eles não. Né? Quando a gente faz isso com um autismo severo, um autismo profundo, a gente percebe essa rigidez cognitiva. Ele não aprende, aquele córtex não retém aquela memória. Né? E por quê? A gente está procurando o porquê disso, mas também estamos procurando formas terapêuticas. Como é que a gente faz, como é que a gente elimina a rigidez cognitiva do autismo? E não é só autismo, não. Lembra do Alzheimer também. Chega um momento onde, né, pessoas com Alzheimer começam a apresentar essa rigidez cognitiva. Como é que a gente elimina isso? Como é que a gente traz de volta a plasticidade para o cérebro humano? Foi aí que eu comecei a me interessar pelos psicodélicos e a gente fez o seguinte teste.
a gente tratou alguns desses organoides com DMT. DMT é um dos maiores psicodélicos, um dos mais potentes que existe aí. Fazendo isso, a gente conseguiu dar um reset nas redes neurais e aquele minicérebro que passava a ter uma rigidez cognitiva começou a aprender novamente. Então é isso que esses gráficos mostram, né? Que a gente começa a estimular a plasticidade neural na presença do DMT. Tá? Bom, você está propondo dar psicodélico para criança autista? Não. Né? O que a gente está acontecendo agora na ciência é que existe uma série de grupos que estão olhando para essas moléculas psicodélicas e estão reengenheirando a molécula, mesmo caso do IGF-1, para que ela não tenha o efeito alucinógeno, mas que retenha o efeito terapêutico. Então essa vai ser uma nova classe, né, de moléculas terapêuticas. Uma outra coisa que esse processo nos permite, né, ora, se a gente consegue construir um tecido neural capaz de memória e aprendizado, será que a gente não consegue usar esse tecido neural como um tipo de inteligência, entender, né, da onde vem a inteligência humana? Então a gente chama isso de inteligência de organoide ou inteligência orgânica. Isso é um conceito que é muito importante, que eu gostaria de passar para vocês, porque ainda está muito num começo embrionário, né? E é uma ideia que pode revolucionar como a gente entende hoje a inteligência artificial. Tudo na inteligência artificial passa por um período de aprendizado. E esse aprendizado não é ótimo. Né? Esse é um perfeito exemplo. A inteligência artificial não generaliza. Então a gente chega num platô, né, de entendimento dela. O cérebro humano generaliza. Você fala para uma criança isso é uma bola, ela entende, generaliza isso em qualquer contexto. Você não precisa explicar isso para ela. Né? Como é que o cérebro humano faz isso? Ele faz isso num custo energético extremamente baixo. Então, será que a gente não poderia, né, usar o organoide cerebral para resolver os maiores problemas que a gente tem com a inteligência artificial? Então, no futuro, as redes neurais que a gente vai estar usando vão ser muito mais orgânicas, muito mais intuitivas. E a gente já tem usado, né, isso para resolver uma série de problemas. Ontem saiu na Folha um artigo nosso sobre como a gente vai usar essa tecnologia para detecção de vazamento de petróleo. Né? Então, é um programa junto com a Petrobras, onde a gente está usando já essa inteligência humana mais intuitiva para descobrir como prever, né, e evitar vazamentos de petróleo. Bom, voltando para a biologia humana, né? O que a gente quer fazer é o que a gente chama agora de uma interface robótica. Então, o que vocês estão vendo aqui é um robô que está aprendendo a se locomover usando uma rede neural humana criada em laboratório, vinda de um desses minicérebros, né, que agora está dentro de uma incubadora e manda o estímulo elétrico diretamente para o robô de uma forma wireless. Né? Esse robô, a gente está incorporando sensores nele. Né? Então, eles têm esses sensores, esses olhos aqui, né? Nada mais são do que infravermelhos que detectam obstáculos pelo ambiente. E a gente acabou de demonstrar que com apenas um tipo de treinamento, esse robô, usando, de novo, uma inteligência de organoide, consegue desviar de obstáculos em 10 tipos diferentes de labirintos sem errar uma única vez. Da mesma forma que um bebê, quando bate a cabeça uma única vez na parede, nunca mais vai bater a cabeça. Da onde vem essa inteligência que levou milhões de anos para ser curada? Né? A gente tem ali a possibilidade de desvendar esse circuito nas nossas mãos. Bom, vou mudar agora para uma outra área, que é tudo que eu falei para vocês a respeito da criação de uma rede neural que recapitula o neurodesenvolvimento. Quando o meu filho completou 7 anos, eu já tinha os minicérebros dele, já estava estudando os minicérebros dele em laboratório, na busca de tentar entender o autismo dele. Só que aí ele começou a ter epilepsia de difícil controle, né? Não tinha medicamento que conseguia bloquear. E eu fiquei desesperado e me culpei. Eu me culpei porque eu achava que o meu modelo deveria ter indicado a epilepsia dele, deveria ter sido um biomarcador dele, e não foi. E refletindo sobre isso, é porque ele não atingiu o amadurecimento necessário
para chegar a ter as crises epiléticas. Então, eu comecei a buscar formas de acelerar o desenvolvimento humano dessas estruturas neurais dentro de laboratório. E acabei me deparando com uma literatura da NASA que mostrava que células de astronautas, quando voltavam depois de um tempo na estação espacial, apresentavam um envelhecimento acelerado, né? Então, fui buscar uma parceria com a NASA. Nessa parceria, descobri que eles tinham uma interpretação errada do resultado. Eles falaram, não, Alice, isso daí, depois de um tempo, já acabou, já volta, né? Mas não é verdade, né? Eles estavam olhando para tecidos que se regeneram, como o sangue e a pele, e a urina, né? Não estavam olhando para o cérebro. Na verdade, esse envelhecimento, que a gente sabe, ele acontece no ambiente espacial e ele afeta todos os tecidos, é uma coisa sistemática. E é verdade, sim, depois de um tempo, muitos desses sinais de senescência acabam voltando ao normal, mas não o cérebro. Como é que a gente sabe que não no cérebro? Porque foi feito exames cognitivos nos astronautas. Esse é um projeto muito interessante da NASA, são dois gêmeos idênticos, né, geneticamente idênticos. Um ficou na estação espacial por um tempo, o outro ficou como controle em terra. E depois foram feitos uma série de testes cognitivos com os dois, né, antes do voo, durante o voo e depois do voo. E 6 meses depois do voo, a linha em azul é do astronauta que ficou no espaço. A cognição dele é equivalente a um senhor de 90 e poucos anos. Então ele perde acuidade, capacidade de memória e aprendizado. E isso mesmo depois de 6 meses não volta ao normal. Eu não acho que é para sempre, tá? Eu acredito na plasticidade do cérebro, a gente consegue aprender novamente, mas aquele dano do sistema nervoso foi feito e eu acho que não é reversível. Bom, como é que a gente estuda isso? E essa foi a proposta para a NASA. Ora, vamos mandar nossos tecidos cerebrais humanos para o espaço, né? Então a gente começou desde 2019, né, a enviar esse material para a estação espacial. E a gente usa uma plataforma autônoma. Então é uma caixa de sapato, literalmente, onde tem um robozinho que toma conta ali dos nossos minicérebros. E eles ficam na estação espacial por mais ou menos 30 dias e depois voltam num foguete da SpaceX. E depois que volta, o que a gente observou é um aceleramento da senescência. Marcadores de senescência que só acontecem, né, quando a gente tem 70, 80 anos, já aconteciam no organoide e literalmente fetal. 30 dias no espaço foram equivalentes a mais de 10 anos em Terra. Então, isso foi a descoberta de um fenômeno que abre essa perspectiva para a gente estudar o envelhecimento humano sem ter que esperar pelo envelhecimento humano. A gente acelera o desenvolvimento neural, né, usando essa tecnologia. E eu vou dar um exemplo de como ela pode ser útil para a gente. Numa dessas missões que a gente fez, a gente enviou, né, os tais minicérebros da síndrome de Rett, né? E, como vocês sabem, é uma síndrome neurológica severa, as crianças se desenvolvem normalmente pelo primeiro ano e depois tem esse aspecto regressivo e acabam perdendo as habilidades, capacidade de falar, enfim, acabam numa cadeira de roda ali para o resto da vida, né? Quando a gente enviou os minicérebros da síndrome de Rett, a gente percebeu que havia uma via molecular que estava acelerada ou estava exaltada, né, nos organoides dessa síndrome. E é uma via viral. Inicialmente, a gente achou muito estranho, né? Será que a gente contaminou as amostras com algum vírus, alguma coisa assim? Eliminamos essa possibilidade, o dado é real. Vias virais estavam sendo elevadas na síndrome de Rett. Essas vias virais não eram de uma contaminação por vírus, eram de vírus endógenos do genoma. Nosso genoma é populado por vírus anciões, vírus que estão ali, né, silenciados durante toda a sua vida. A não ser que você vai chegando numa idade mais avançada, esses vírus começam a ser expressos. E como a gente acelerou o envelhecimento da síndrome de Rett, essa via ressaltou, né? E quando você acumula um vetor, uma partícula viral dentro da célula, isso elicita uma resposta inflamatória. Então você vê ali citoquinas pró-inflamatórias sendo altamente elevadas, né, nas células da glia, que são as células que respondem ao sistema imunológico do cérebro, né, sendo elevadas ali comparado com o grupo controle. Pois bem, e se a gente bloqueasse o aparecimento dessas partículas virais nos neurônios da síndrome de Rett, né? Então a gente falou assim, vamos tratar a síndrome de Rett com um antirretroviral.
Coisa maluca, tratar uma doença neurológica usando uma recolocação de drogas do antirretroviral. Tratamos, né, usando drogas contra o HIV. Tá? E a gente usou o modelo de camundongo da síndrome de Rett. Para quem não sabe, quando você nocauteia o gene do camundongo, do camundongo, né, nocauteia o gene da síndrome de Rett no camundongo, ele morre mais ou menos em 100 dias. Né? Um dia antes dessa população morrer, a gente começou a administrar essas drogas. A gente estendeu a sobrevivência desses camundongos no que seria equivalente a 10 anos no humano. E não só isso, esses camundongos que estavam paradinhos ali, não se movimentavam, paravam de comer, começam a recuperar a capacidade muscular, né, e aumentar a qualidade de vida. Então, esse tratamento agora está entrando em ensaio clínico para síndrome de Rett. Então, a gente acha que pode até ser um medicamento, melhor ainda que o próprio IGF-1, com muito menos efeito colateral. Então, é um dos exemplos, talvez o primeiro exemplo de uma droga neurológica descoberta no espaço. Tá? Quando a gente começou a ter esses dados, a gente começou a se interessar muito, né, em doenças do envelhecimento, como, por exemplo, o Alzheimer. E foi aí que a gente começou a pensar que o nosso modelo é o único modelo de estudo do envelhecimento do cérebro humano. Então, a gente tem, né, ali uma ferramenta que é altamente preciosa na neurociência, que é a capacidade de prever como o cérebro humano vai se comportar daqui a alguns anos. Então, a gente começou a pensar como que a gente buscaria novas formas de neuroproteção do cérebro para o envelhecimento. E através de um contato que eu comecei a ter com o pessoal da UFAM, da Universidade Federal de Manaus, isso é uma colaboração com o professor Espartaco, né, que começou a me apresentar para pajés das tribos originárias. E nessas conversas eu fui percebendo que o conhecimento ancestral dessas tribos é altamente rico e pouquíssimo explorado pela ciência moderna. Então, a gente começou essa parceria que já tem 5 anos, onde a gente começou a curar, fazer um processo de curadoria, né, de plantas medicinais da Amazônia que não são estudadas pela ciência moderna. E pasmem, tem mais de 200 mil espécies ali, e a única planta aprovada pela Anvisa é o guaraná. Então, a gente tem um potencial enorme dentro da nossa diversidade, da nossa biodiversidade, está sendo pouquíssimo explorado. Como é que a gente acelera esse processo? É aí que entram as ferramentas de AI. A gente tem usado AI, né, para descobrir quais são essas moléculas, quais delas passam pela barreira hematoencefálica e até quais tipos de receptores neurais essas moléculas estão, né, interagindo. E a gente consegue comprovar isso em laboratório. Vou mostrar um vídeo curto para vocês que sumariza, né, essa ideia toda. Então, tudo acontece, né, com esse conhecimento que a gente tem dessas tribos originárias. E além disso, a nossa ideia, né, que se algum medicamento ser derivado, né, desse conhecimento ancestral, que royalties vinculados a esses medicamentos voltem para a proteção da Amazônia e proteção dessas tribos que nos deram esse conhecimento. Tá? Então, é um trabalho muito com essas aldeias, né? E a gente consegue descobrir, eles apontam para a gente as plantas, e essas plantas estão em todo lugar. Esse é o grande problema, estão muito espalhadas. Então a gente criou até um pequeno robozinho que tem um conhecimento do pajé ali, que ele consegue, de novo, voar pela floresta e ele vai detectando aonde estão essas plantas que possuem neuroativos. E ao detectar essas plantas, eles dão a coordenada correta, onde a gente manda, né, os mateiros ou pessoas das próprias aldeias, né, a buscar isso daí. Eles levam para a Amazônia, a gente purifica os extratos, seleciona as moléculas que têm maior potencial de neuroproteção e leva para San Diego. No laboratório de San Diego, a gente testa no cérebro. A gente já está montando ali uma lista, né, de moléculas que têm esse potencial terapêutico que irão, né, nas transmissões espaciais. E esse está sendo o nosso experimento, cada vez mais complexos. Mas às vezes tem uma caixa de sapato. A gente precisa, né, de um astronauta para fazer isso. E o problema vem aí. O custo de ter um astronauta é altíssimo, você paga por isso. Né? E o treinamento deles é carésimo. Né? Na verdade, a gente não conseguiu treinar os astronautas para conseguir, né, executar esses experimentos. Eles mesmos nos deram a solução. É mais fácil treinar um cientista para ser astronauta do que um astronauta para ser cientista.
nessa ideia, a gente começou a criar um corpo sensacional do mundo, todos brasileiros, né? Então essa vai ser a primeira vez onde a gente vai criar um laboratório de células-tronco na estação espacial. Possivelmente vai ser nas novas estações espaciais privadas que vão surgir, onde a gente vai ter esse laboratório de células-tronco, onde os minicérebros serão crescidos, né, e usados ali para testes de drogas aqui em Terra. Quando eu estava dando uma palestra desse tipo, né, um dos maiores filantropos americanos, que é o Dennis Sanford, né, ele ficou sabendo dessa pesquisa e ele se apaixonou. Ele falou: cara, você tem a possibilidade, né, de trazer, de acelerar, né, o drug discovery, que leva tanto tempo. A gente talvez consiga fazer isso num espaço bem mais rápido, né? E ele acabou doando 150 milhões de dólares para a gente criar esse primeiro instituto e fazer desse sonho uma realidade. Então, essa aqui é uma visão futurística, né, de como seriam os cientistas astronautas que estariam trabalhando agora num laboratório que estaria orbitando a Terra, produzindo esses minicérebros. Eu vou terminar só com mais uma informação. Qual que é o futuro dessa tecnologia? Tá? Lembra que eu falei para vocês que esses minicérebros têm uma série de limitações. Eles são imaturos, eles não têm vascularização, mais importante, eles não têm conexão com outros sistemas do corpo. O futuro dessa tecnologia deve passar por aquilo que a gente chama de um embrião sintético, né? Uma forma de criar, ao invés de só um cérebro, criar um embrião inteiro em laboratório, usando essas mesmas células-tronco. Isso que você tem aqui é uma foto, um esquema, né, de um embrião humano de 4 a 5 semanas. Eu não consigo, eticamente, fazer isso no meu laboratório, mas eu consigo fazer isso com uma célula de um chimpanzé. Então a gente reprogramou uma célula do chimpanzé e criou o primeiro embrião sintético de um chimpanzé. Então o que você tem aqui, né, é algo que a gente nem sabia que acontecia, que é um estímulo normal já em 5, 6 semanas, um estímulo muscular que já acontece com ele, tem a soma, o desenvolvimento do cérebro acontece ali. Se você reparar bem, já tem um coração pulsando, né, e inervando e vascularizando todo o sistema. Então a gente acha que esse vai ser a forma da gente conseguir entender como que o cérebro se comunica, né, com o resto do corpo e como que isso vai ser usado, né, para trazer novos conhecimentos, novas formas de terapias para doenças genéticas. Bom, eu paro aqui agradecendo todo o pessoal do laboratório e as fontes de fomento. Só tenho mais um slide. Travou. Mas, enfim, acho que eu paro por aqui então. Muito obrigado. Eu fico à vontade de tirar alguma dúvida. Incrível, né? Muito obrigado novamente, doutor Alisson. A gente recebeu várias perguntas e eu queria convidar a médica especialista em conteúdo aqui da AF, a doutora Dayana Quintanilha, para fazer as perguntas. Bom dia, gente. É um privilégio enorme estar aqui. Ainda tive a sorte de ter 10 minutinhos ali atrás de perguntas e foi maravilhoso. Eu estou completamente encantada. Eu poderia ficar horas ali perguntando, mas eu tenho algumas perguntas aqui. E muito obrigada aí por compartilhar tanto conhecimento e tantas iniciativas diferentes com a gente, coisas que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. E eu estudo muito e eu fiquei impressionada, impressionada de fato. A gente teve muita pergunta. Eu vou selecionar aqui, tentar agrupar um pouco para a gente poder otimizar o nosso tempo. Muitas pessoas perguntaram sobre como o robô aprende. Tá. E se o minicérebro ele muda de tamanho nesse processo, se vocês notam algum tipo de alteração. Tá legal. Bom, o minicérebro ele muda de tamanho nos primeiros meses, né? Ele começa então com algumas células agrupadas e cresce até meio centímetro de diâmetro e depois ele para. Depois ele não cresce mais, justamente pela falta de vascularização. Quando ele está conectado com os eletrodos, a gente começa a dar estímulos, né? A gente usa uma camada de grafeno para estimular esses organoides. Esses estímulos, o organoide ele aprende, né? A gente ensina ele que estímulo que ele tem que responder.
Isso é feito por tentativa e erro. A gente fica dando diversos estímulos, variando frequências e amplitudes, né? E quando ele responde de uma forma robusta, a gente fala, então é esse daqui, ele está respondendo. O pessoal do meu laboratório chama isso de reward, né? De recompensa. Eu acho errado, porque não necessariamente ele está gostando daquele estímulo, ele pode estar reclamando daquele estímulo, pode ser uma coisa que ele não goste, né? Mas uma vez que a gente tem o estímulo, a gente associa aquele estímulo a um controle, vira para a direita ou vira para a esquerda. Tá? E a gente vai fazendo isso com 3 ou 4 estímulos. Depois de um tempo, né, tem um computador que dá essa determinação de direção. Depois de um tempo, não precisa mais desse computador. O organoide ele já começa a responder e o robô já começa a virar para um lado e para o outro. Né? Isso acontece intuitivamente. A gente não sabe como. Isso é uma caixa preta. Né? A gente sabe que acontece, a gente não sabe ainda como. O objetivo final é justamente descobrir como que isso acontece dentro do minicérebro. Ótimo. A gente tem algumas pessoas aqui na plateia que perguntaram sobre ela. Uma pessoa compartilhou que o tio tem ela e perguntou se há alguma oportunidade de pesquisa nessa área visando essa doença. Sim. Numa das missões que a gente teve, a gente enviou, né, para a Estação Espacial organoides com o Alzheimer, com ela, com Parkinson e com demência. E a gente recebeu esses resultados estão sendo analisados. Então, a gente está, né, olhando para esse tipo de doença neurodegenerativa também. E perguntaram também se você acredita que algum estudo possa ser voltado para TDAH. Acho que sim. Eu acho que só o fato da gente aprender sobre a plasticidade cerebral, a gente vai conseguir, né, entender mais sobre outros circuitos dos cérebros, né, e acabar ajudando ali diversas condições neurológicas, né, inclusive o TDAH. A próxima pergunta tem relação com um estudo na Amazônia, que eu também fiquei encantada por ter conhecido as comunidades ribeirinhas, ter trabalhado lá. E o nosso participante perguntou se, com todo o desmatamento, além de medidas de proteção, que são essenciais, você acredita que devemos iniciar um projeto de banco de plantas para proteger nossos ativos? Com certeza. Na verdade, já existem iniciativas nesse sentido. E foi isso que eu fui aprendendo, né, ao me interagir mais e mais com o pessoal da UFAM. Então, existem algumas iniciativas de banco de plantas, mas não está organizado, não está numa plataforma onde todos os pesquisadores possam ter acesso. Tem ainda uma lei de anti-biopirataria muito forte que faz sentido, né? Mas ainda é muito burocrática para a gente ter acesso, e a gente quer aumentar esse banco de dados, a gente quer contribuir nesse banco de dados não só com as moléculas, né, mas também com o conhecimento ancestral. Né? Como é que o pajé descobriu que é aquela planta, né, que trata dor de cabeça? A gente precisa saber disso. E esse conhecimento vem de muita entrevista. Então, a gente tem filmado toda essa interação, né, para criar um banco de dados, né, completo, que vai desde a entrevista com o pajé, da localização das plantas. Né? Ele, quando vai selecionar algumas folhas, vou fazer um chá, vai selecionar algumas folhas, ele pega aquela folha que está na sombra, não pega aquela que está no sol. Então, a gente está filmando tudo isso, né, para saber de onde que vem esse conhecimento. Deve ter muita informação que talvez não seja necessária, mas deve ter muita informação importante. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta e eu vou tentar juntar duas também. Tem muita gente perguntando se a gente não conseguiria recriar na Terra as condições que aceleram o desenvolvimento no espaço. E aí eu vou juntar numa pergunta. Você não está com medo de envelhecer no espaço? Vou começar pela segunda. A forma como a gente está organizando esse experimento é que nenhum dos astronautas ficariam lá por muito tempo. Né? Então, são missões curtas e que vai de encontro com a maior parte dos astronautas da NASA. A maior parte dos astronautas fica pouco tempo. São bem poucos que acabam ficando bastante tempo. Então, a gente vai estar reduzindo o risco. Né? Vai ter algum risco? Sim, vai, né? Mas a gente vai estar tentando reduzir esse risco ao máximo, fazendo essa rotação, né, de cientistas astronautas. A segunda parte, se a gente consegue reproduzir o ambiente espacial em Terra, a resposta é não. A gente pensou bastante nisso, seria muito mais econômico se a gente conseguisse fazer isso. A verdade é que a gente ainda não sabe exatamente qual o fator que está responsável, que seria responsável por esse fenômeno de aceleramento do envelhecimento. Pode ser a microgravidade, né? Pode ser a radiação cósmica, ou pode ser os campos magnéticos. Nenhum desses três a gente consegue reproduzir em Terra. Perfeito. Doutor Alisson, foi maravilhoso. Muito obrigada, assim, encantador.
E, gente, muito obrigada pela participação. Tem muita pergunta aqui, mas o Alisson vai ficar por aí. Quem quiser conversar e trocar uma ideia, ele vai contar aí com a gente e vai nos ajudar. Joia, obrigado. Obrigado, pessoal.